Gente, já passa de meia-noite e meia, eu tô morrendo de sono, já tomei meu remedinho para dormir há quase 3 horas, né? Mas o meu amigo Ferreira, meu amigo Valdeir Ferreira, que sofre de cerite aguda, e eu já sofri dessa doença, eu sei como é, ele me perguntou o que eu acho do Fernando Henrique Cardoso. Então eu acho assim um assunto fascinante, eu vou falar o que eu acho do Fernando Henrique Cardoso. Bom, quando eu fui fazer mestrado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, né? Eu era muito novo, eu tinha 23 anos de idade quando comecei e 25 anos de idade quando terminei. Eu estudei muitos teóricos de ciências sociais, especialmente ciência política, né? Olha, para vocês terem uma ideia dos estrangeiros, eu estudei o Foucault, que é absolutamente genial. Eu estudei o Klaus Hoff. Eu estudei o Schumpeter. Eu estudei o Gramsci. Eu estudei o Poulantzas, né? Nikos Poulantzas, grande, né? Estudei a Hannah Arendt. Estudei o Jürgen Habermas. Estudei quem mais, gente? Mas muitos intelectuais, né? É, enfim, vamos ficar com esses, né? E dos brasileiros eu também estudei muito, né? Por exemplo, o Paulo Freire, que eu já conheci alguma coisa, eu estudei o Paulo Freire, né? Um cara muito generoso, ele é dono de uma teoria que é muito fraternal, muito generosa. Eu estudei um pouco do Darcy Ribeiro, que eu também já conheci, e depois eu fui estudar mais ainda quando terminou o mestrado. Depois do mestrado eu estudei o Anísio Teixeira, né? Estudei o Florestan Fernandes, né? E para mim o maior de todos era o Fernando Henrique Cardoso. O maior de todos era o Fernando Henrique Cardoso. Olha, gente, o Darcy Ribeiro também era casca grossa, né? Casca grossíssima, né? O cara, ele era da educação, ele era indigenista, né? Ele era estudante da cultura de outros povos e da cultura brasileira influenciada por outros povos. Aconselho vocês a lerem um livro dele chamado Povo Brasileiro, né? Mas o Fernando Henrique Cardoso era absolutamente genial. Absolutamente genial como intelectual. Bom, como político, né? Ele até teve uma carreira de senador meio apagada, né? Mas foi senador por 2 mandatos. Mas depois ele se tornou ministro das Relações Exteriores do Itamar Franco e em seguida ministro da Fazenda. Gente, como ministro da Fazenda, ele arrebentou. Ele fez um negócio chamado Plano Real, que talvez seja, talvez não, é a coisa mais importante em termos políticos da história desse país, né? Porque o grande problema que esse país tinha era a inflação galopante e ele freou isso. Então esse mérito ninguém vai tirar dele como primeiro-ministro, né? Porém, aí ele tendo feito um bom trabalho como primeiro-ministro, ele veio candidato à presidência da República, né? E com apoio do PFL, o Partido da Frente Liberal, que sempre foi o braço civil da ditadura militar. Então eu fiquei enojado com aquilo e eu até então era simpatizante do partido do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, né, o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, e se não tivesse aliado com o PFL eu votaria no Fernando Henrique Cardoso, ou se fosse o Tasso Gereissati, o candidato do partido, eu votaria, ou se fosse o Mário Covas, o candidato do partido, eu votaria. Só que, depois da aliança com o PFL, para mim o PSDB acabou e eu votei foi no Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que na época ainda tinha um discurso muito radical, moda de Partido Socialista e Liberdade, o pessoal que surgiu depois, né? Mas eu votei no Lula, né? Bom, o Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições, né? E ele fez coisas ruins, mas ele também fez coisas boas, né? O que eu não ponderava na época, né? Eu sempre, como eu tinha rompido com o PSDB, eu botava o Fernando Henrique Cardoso como horroroso, né?
e ignorava as coisas boas que ele fez, né? Então, por exemplo, uma coisa que ele fez de ruim, que foi a pior de todas, foi ter aderido à agenda neoliberal, né? Da Margaret Thatcher, né? Dá vontade de cuspir quando fala dela, né? É a pior mulher da história da humanidade, se chama Margaret Thatcher, né? Mas ele aderiu a essa agenda neoliberal e saiu privatizando tudo, a torta e a direito, né? Gente, eu não sou totalmente contra privatizações, não. Eu acho que algumas privatizações são necessárias, né? Quer dizer, o Estado ficar sustentando algumas empresas que não são estratégicas para o país, pode privatizar, deixa que seja pelo preço justo, né? Mas tem empresas que são estratégicas para o país e que foram privatizadas, como era o caso, por exemplo, da Vale do Rio Doce, privatizada a preço de banana, né? Bom, se você quiser conhecer um pouco melhor isso, leia o livro A Privataria Tucana, né? O Fernando Henrique Cardoso também foi um cara que ficou obcecado por mudar a lei no Congresso Nacional através dos seus prepostos para votar a própria reeleição. E isso é um erro danado, né? Porque reeleição gera clientelismo, gera gasto, gera distorções políticas, né? O Hélio Gaspari, que na época se colocou contra, o maior jornalista da história desse país, sem dúvida nenhuma, ele disse: se o Quércia foi capaz de quebrar São Paulo para eleger Fleury, que era o candidato dele, imagino que Quércia não seria capaz de fazer para eleger Quércia, né? E isso antes da reeleição aprovada. Mas ele aprovou a reeleição para si próprio, e isso foi horrível, foi um negócio terrível. E assim, não tem que ter reeleição e os mandatos têm que ser únicos, né? Ou seja, quem ganhar quando terminar o mandato sai, mas os mandatos têm que ser de 6 anos. É simples assim, né? Agora, a terceira coisa foi que ele cedeu demais ao Centrão. Eu já disse aqui em outro vídeo, Valdeir, eu sei que você discorda, né? Mas você não consegue governar esse país sem o Centrão. Você não consegue. O Centrão é amorfo, o Centrão é oportunista, o Centrão tem todos os vícios que você possa imaginar. Mas para ser presidente da República você tem que negociar com o Centrão. Mas eu acho que o Fernando Henrique Cardoso cedeu em demasia ao Centrão, né? Então esse é o lado ruim. Agora, tem um lado bom também. O que que acontece? O Fernando Henrique Cardoso podia deixar a coisa correr frouxa e o Plano Real fazer água. Não aconteceu isso, ele manteve o Plano Real. Ele criou a lei de responsabilidade fiscal, que é uma coisa muito importante, é muito necessária para esse país, né? E ele também, a lei de licitações públicas 8.666, que foi criada no governo do seu antecessor, Itamar Franco, né? Ele botou isso na prática para funcionar. Hoje, a Lei 8.666, já passaram muitos anos, ela está superada. Mas naquela época era apropriada, era um grande avanço. Então, em resumo, o Fernando Henrique Cardoso, ele tem coisas ruins e ele tem coisas boas, né? Obviamente que o governo dele foi de direita. Quem é de esquerda, como eu e você, vai encontrar mais críticas do que elogios, mas ele teve um papel importante, inclusive na normalização democrática, né? Ele foi um presidente que não sofreu impeachment, por exemplo, né? Então o país estava reingressando na democracia e ele teve um papel importante. Então eu não satanizo o Fernando Henrique Cardoso, não satanizo. Sobretudo quando depois entrou essa direita aí, do Jair Messias Bolsonaro, essa direita, me desculpem a palavra, gente, é palavrão sim, mas eu vou falar, essa direita escrota, a gente vê que o Fernando Henrique Cardoso era mais democrata, era mais republicano, era mais preparado, um homem inteligentíssimo, um homem com bons serviços prestados para reflexão dos brasileiros, porque como intelectual, pode ser que tenha algum intelectual melhor do que ele, diz aqui nos comentários, né? Mas eu, pelo que eu conheço, considero insuperável.
Então é isso que eu acho do Fernando Henrique Cardoso, né? O Fernando Henrique Cardoso ele tem um mérito, né? Ele agora em 2022 ele apoiou abertamente o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Contra o autoritarismo de direita, o nazismo, o fascismo dessa gente bolsonarista, né? O Fernando Henrique Cardoso não saiu correndo para Paris, né? Para lavar as mãos, né? E deixar essa gente lamentável ganhar em 2018 como seu amado Ciro Ferreira Gomes. Bom, gente, Valdeir, espero que esteja esclarecido. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ative o sininho. E muito obrigado mais uma vez. Se você tiver alguma paciência, dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Eu agradeço muito também.